a gente vai falar especificamente da parte de fluxo de energia nos ecossistemas voltados para o fluxo de matéria, com foco nos ciclos biogeoquímicos. Olha que nome horroroso. Ciclos biogeoquímicos. Aí o aluno está lendo lá e fala, de acordo com os ciclos biogeoquímicos, pronto, não lê mais nada, né? Já deu pau ali de cara, tela azul, não sei o quê. Gente, ciclo biogeoquímico vocês veem desde do sexto ano, que é ciclo carbono, ciclo de nitrogênio, de oxigênio, ciclo da água. É o mais do mesmo, só com o nome mais bonitinho, né? Ou mais feio, né? Depende da interpretação. Ciclo biogeoquímico. A gente tem aqui, nessa primeira figura, eu vou utilizar as próprias figuras do PET, que eu gostei muito delas, que são as representações, né? Por exemplo, o ciclo do carbono. O gás carbônico está em alta desde que eu estava na escola. Não sou tão velha assim, não, mas é, desde a década de 90 tá em alta por causa do aquecimento global, né? Então, todo mundo fala muito do gás carbônico e a gente pouco se fala das fontes, né, dele. Então, assim, o que que gera gás carbônico que vai, né, para a atmosfera? A combustão, que é a queima, então a indústria, uma queimada que a gente faz, um vulcão que entra em erupção, os escapamentos dos veículos automotores que queimam combustíveis fósseis, tudo isso ali está liberando carbono, né, sob a forma de gás ali para a atmosfera. A respiração e a decomposição também. É legal que eles puseram até as vacas aqui. Existe uma grande quantidade de gases do efeito estufa, principalmente metano, que são produzidos pelas vacas. Pum de vaca. Pum de vaca é um dos intensificadores do efeito estufa, né? Então, produz, né, muitos gases, a respiração também dos organismos vivos, mas os gases do intestino também, a gente também, né, produz gases, mas não em tanta quantidade igual as vacas lá, mas tudo é fonte de gás do efeito estufa aqui. Só que especificamente do gás carbônico a gente considera a respiração. Só que a decomposição ela também é muito importante na produção de carbono. Então, por exemplo, quando a gente pega mata, aquela sujeira, né, do chão da mata, aquela folhagem misturada com o resto de tudo que vocês imaginarem ali, de bicho em decomposição, de sei lá o quê, aquilo ali a gente chama de serrapilheira. É super importante a decomposição que acontece ali para liberar os nutrientes para as raízes das plantas. A questão é que essa decomposição ela produz o carbono também, né? E libera esse carbono para a atmosfera. Então, quando você aumenta o padrão de decomposição, você também tem um aumento disso. Então, por exemplo, aterro sanitário onde tem muita decomposição, você está liberando carbono ali para a atmosfera através dele. E o ambiente aquático também tem respiração, também tem decomposição, tudo liberando ali, né, para o ar o carbono. E tem as maneiras de absorção de carbono. A maneira, que é a fotossíntese. Então, a partir da fotossíntese, o carbono que está na atmosfera é captado ali pela planta, sob a forma de CO2, né, gás carbônico, e assimilado, sendo transformado em biomassa uma planta, né, na estrutura ali viva da planta, ou da algazinha lá pequenininha. Apesar das algas serem microscópicas, né, as que a gente está falando aqui, aquelas microscópicas, que tem alga também gigantesca lá, igual árvore debaixo da água, tem a alga que a gente come lá, até vendo a comida japonesa enrolando os negócios lá, mas aquelas algas microscópicas, que são as mais importantes aqui em termos de produção de oxigênio e absorção de gás carbônico lá nos oceanos, elas, apesar de serem muito pequenininhas, elas têm uma biomassa imensa, assim, se a gente conseguir escoar, né, a água do mar lá e tirar todas as algas, seria uma coisa extraordinária. Então, elas absorvem muito carbono pela fotossíntese, assim como liberam, né, através de sua respiração. Então, o carbono, ele está também enterrado sob a forma de carvão, lá carvão mineral, nas reservas de carvão. Então, para vocês, como é que eu vou falar de carvão? Não é carvão que a gente usa para churrasqueira, não, embora aquele também, né, tenha liberação de carbono para a atmosfera. Mas esse carvão aqui é um carvão formado há muito tempo atrás, né, um carvão, na época que se formaram os fósseis, esse carvão estava lá se formando junto lá, no subsolo da Terra, e ele foi muito utilizado como fonte de energia, por exemplo, locomotivas, coisas assim, utilizavam eles. Ainda existem, né, ainda existe a utilização desse carvão mineral, mas foi substituído muito por combustível tipo, né, de origem do petróleo.
E aí todo esse carvão que ele armazena na própria estrutura dele, carbono. Só que ao ser queimado, utilizado, ele libera para a atmosfera. Assim como os derivados do petróleo, gasolina, diesel, liberam carbono para a atmosfera. E aí junta todo esse carbonaiada que a gente está liberando para a atmosfera, ela intensifica o que é natural, que é o efeito estufa. Ah, não, aqui não tem. Eu jurava que tinha imagenzinha do efeito estufa. Deixa eu achar algo aqui para representar para vocês. O efeito estufa. Aí, de vez em quando, as questões pegam um pouquinho de maldade, que é falar como se o efeito estufa fosse uma coisa ruim. Tem uma imagenzinha aqui que dá para usar. O efeito estufa, na verdade, ele é natural, né? Ele é causado aqui pela existência da atmosfera em volta da Terra. Então, quando o Sol irradia lá, né, sobre a superfície do planeta, uma parte dos raios solares entra, uma parte dos raios solares bate, né, em partículas ali da atmosfera e vai irradiar para o espaço. Dessa parte que entra, uma parte vai irradiar no solo, né, é, ser dissipada para a atmosfera, mas uma parte ela vai ficar retida aqui na superfície do planeta, gerando calor, que é importante, porque se a gente não tivesse atmosfera aqui, você pegar como exemplo a Lua chega a menos 200 e não sei quantos graus Celsius durante o período da noite, que é o período o quê? Que ela não está recebendo, a parte dela que não está recebendo radiação direta do Sol. Então, essa parte da Terra aqui, provavelmente ficaria em torno disso, menos 200 graus Celsius, ou mais frio do que isso, no período da noite, a gente morreria congelado. E depois de dia, a gente morreria esturricado, porque a luz solar entraria direto aqui, irradiaria, né, em cima do Sol e na gente e tudo mais. Então, de dia, a atmosfera aqui protege para que a radiação solar não venha direto. E de noite, ela protege para que a gente não fique exposto, né, ao frio extremo por falta da luz solar aqui. Ela prende o calor aqui dentro. Então, é fundamental para a existência da vida como a gente conhece na Terra, incluindo nós, nossa vidinha aqui. Se a atmosfera deixasse de existir repentinamente, puf, morreu, acabou praticamente tudo que tem na superfície do planeta. Então, o efeito estufa não é ruim, o efeito estufa é natural e importante para a gente sobreviver. O problema é que ele funciona assim, né? Os gases aqui do efeito estufa seguram, retêm o calor na superfície da Terra. Quando essa camada aqui ela fica mais densa, por causa do acúmulo de gases, né, aumentado aqui da liberação que a gente está fazendo, e junto a gente que já tinha antes, né, já tinha um vulcão, já tinha vários organismos respirando e tal, ainda junto a gente produzindo muita fumaça aqui de indústria, de outros componentes que a gente utiliza, vai intensificando a densidade dessa camada aqui e aumentando a quantidade de calor que fica retido. É lógico que não é um aumento assim grotesco, né? A gente não vai começar a ficar igual deserto daqui 5 anos. É um aumento sutil, mas esse aumento sutil ele altera o clima completamente. Então a gente já está vendo o exemplo disso. Esse ano nós temos risco de apagão em Minas Gerais. A seca em Minas Gerais, assim, está preocupando a CEMIG, está preocupando a Copasa e outras e prefeituras, né, também que fazem, que às vezes não é a Copasa, mas é a própria prefeitura que recebe a água, trata e disponibiliza para a população. Todo mundo muito preocupado. Por quê? Porque o regime de chuvas está se alterando ao longo do tempo. E isso tem relação direta com a maneira como o calor, né, fica retido na Terra, que afeta as mudanças de massas de ar que estão circulando ali. Então, de vez em quando, você vai ver previsão do tempo, o povo fala assim, uma massa de ar polar vinda sei lá da onde, né? Uma massa de ar frio, uma massa de ar quente. Essas massas de ar, a circulação delas altera com a intensificação desse calor aí, advindo da piora do efeito estufa. Então, o efeito estufa não é ruim, mas a piora dele, a intensificação do efeito estufa por causa da emissão, né, de substâncias com carbono, com metano e outros gases aí associados, ela faz com que a gente altere o clima do planeta como um todo. Pequenas alterações, mas que tem um impacto muito grande. A gente já está vendo isso. Por exemplo, o café, as regiões produtoras de café no Brasil, muitas delas já não conseguem produzir o suficiente para justificar o plantio de café. Então, vai começar a ter região que vai plantar cada vez menos, vai extinguir as lavouras de café. Ah, mas que diferença isso faz? Bom, brasileiro não vive sem café, né? Então começa por aí. E aí impacta a economia, porque a gente exportava isso, né? Então
tem uma série de impactos que vão acontecendo ali em função disso. Aí a Amazônia estava queimando, o Pantanal estava queimando, aumenta demais a liberação de gases, mas também altera a cobertura do solo, aí altera o clima. Então, uma coisa vai se reunindo com outra, que vai afetando o plantio, que vai afetando a colheita. A gente não está nem podendo comer carne direito, que a carne já está cara. Agora, imagine se chove cada vez menos, se a pastagem cresce cada vez menos, se o boi é produzido com cada vez mais dificuldade e ele fica mais caro e a gente já, o ovo de 10 reais lá já não está funcionando mais, então tudo impacta a gente, mesmo que a gente não pense nisso diretamente. E essa questão do efeito estufa está impactando o mundo inteiro, né? A pessoa, aumento dos níveis da água dos oceanos, não sei o quê, isso é o de menos, não é uma preocupação para a gente, que a gente nem vive no litoral, a gente tem que se preocupar mais diretamente, realmente, com a qualidade de vida, é o cotidiano mesmo, o alimento chegar às pessoas, as pessoas conseguirem sobreviver, e o clima também, né? Que, pelo amor de Deus, e o clima começa a afetar até a transmissão de doenças. O aumento do calor, o aumento da temperatura, às vezes favorece a circulação de vírus, favorece a circulação de bactérias, ou frio, né? Mais tempo frio, mais tempo seco, favorece a transmissão de outra doença, aí fica esses altos e baixos, né? Outro dia estava congelando, esses dias estão um calor danado. Tudo isso tem impacto direto na nossa qualidade de vida. Agora, indo para o ciclo da água, a gente já está cansado de saber o ciclo da água, vou resumir correndo aqui. Então, você tem a chuva, né, que vai abastecer a circulação de água no planeta. A água não acaba, porque ela tem ciclo aqui, né, mas a chuva pode cair em outro lugar e a gente ficar na seca, né, que pode acontecer isso. Na região que nós estamos aqui é super importante, porque a gente pertence ao karst. A gente está numa região super importante aqui, pertencemos como área de proteção ambiental do karst aqui da região, mas também somos um sítio Ramsar, que é como se fosse uma declaração assim do mundo de que a gente tem uma importância gigantesca aí para a manutenção de recursos hídricos no mundo. E isso por quê? Porque nós estamos numa região de cerrado aqui, né? Lagoa Santa está aqui, ó. A gente tem várias cavernas que acontecem aqui, né? Incluindo lá a gruta que vocês conhecem bem, o Parque Estadual do Sumidouro. Então, tem as lagoas também, que estão relacionadas ao karst. Então, acho que aqui da turma, todo mundo já deve ter ido na Gruta da Lapinha. Se não foi, tem que ir, que é bem interessante. E essa região, a boquinha da Gruta da Lapinha lá. Então, são regiões formadas com solo com base calcária. Então, essa base calcária aqui do solo, ela permite a formação dessas lagoas. Por quê? Porque a água, com a matéria em decomposição nela, ela fica meio ácida. Vocês talvez estudem isso em química ainda, que é bem legal. E aí, essa água, ela vai escorrendo aqui nessas paredes calcárias, e ao longo do tempo é como se fosse corroendo ela, desgastando elas. E aí, ao longo de milhares, milhões de anos, isso forma bolsões abaixo do solo. E esses bolsões aqui abaixo do solo, eles são. Deixa eu ver se vai aparecer aqui. Alguma formação que. Isso aqui é bem legal, dá para ver. Ó. Mas formando esses bolsões, esses buracos aqui abaixo do solo. Isso aqui está exposto, né? Mas no nosso caso aqui, está debaixo do solo, aqui em Lagoa Santa, né? Olha só. E isso impacta direto o ciclo da água. Por quê? Porque no solo de cerrado, dessa região que a gente está aqui, a água infiltra, forma essas cavernas e, olha, tem sumidouros, né? Que são locais que rios ou lagoas, em vez dele desaguar e continuar o rio lá para o mar, ele enfia no buraco e some lá para o chão adentro. E circula debaixo, literalmente debaixo do solo. E isso aqui, né, tem, lógico, impactos para a gente, principalmente porque forma, às vezes, os aquíferos. Então, são regiões inteiras aqui que tem bolsões d'água, assim, de milhares, milhões de metros cúbicos cadê? Que ficam preservados aqui e disponíveis e podem ser alcançados só por aqueles poços artesianos. A cisterna não, tá? A cisterna alcança só os níveis superiores aqui de água, que fica retida entre solo e rocha. Os poços artesianos que alcançam lá essas regiões dos aquíferos. E os aquíferos são um potencial, né, de água para a gente assim, extraordinário. A gente deveria estar protegendo, mas a maioria das pessoas nem sabe que existe. Então, o que está acontecendo é que a indústria vai começar a utilizar esses reservatórios de água subterrânea, consumir com eles,
e a gente que vai ficar no prejuízo. Porque quando falam com você assim, para fechar a torneira, que a água está indo embora, não sei o quê, o grande consumidor de água é a agropecuária e a indústria. A gente é totalmente inocente nesse sentido. A gente tem que fechar a torneira mesmo, que a água custa caro, a água da Copasa é cara, e se você tiver cisterna em casa, você tem que colaborar com ela, porque ela pode secar com esses regimes de chuva doido que a gente está tendo. Então, preservar é importante nesse sentido. Mas a gente deveria saber melhor sobre os nossos recursos hídricos. Então, a água infiltra no solo onde? Onde tem vegetação para a chuva cair e não escorrer muito rápido. Então, ela infiltra onde tem raiz ali no solo, a serrapilheira, que permite formar uma esponja natural ali e absorver o máximo possível de água. Essa água que é absorvida vai para o lençol freático. Esse lençol freático aqui é que tem aquelas nascentes, ó, na base de serra, né, que a água fica escorrendo ali. Aquela água vem da chuva, né, e às vezes o próprio lençol freático que armazena uma grande quantidade de água e ela fica o ano inteiro correndo aqui. E aí, dessa água, né, que não ficou aqui, que escorreu, ela vai parar onde? Vai parar nas lagoas, vai parar nos córregos, nos rios, que vão seguindo até chegar no oceano. Chegou no oceano, vira água salgada, evapora, aqui também evapora, aqui também evapora, aqui também evapora, mas a superfície do oceano é importantíssima, né, para evaporação. As correntes de ar trazem essas nuvens carregadas que vão chover aqui de novo. E aí você pode ter neve, né, também misturada no meio dessa história aqui, não para a gente, né, mas você tem os países, né, que você tem temperaturas mais baixas, que há grandes quantidades de neve aqui estão armazenadas lá naqueles altos de montanha ou nas Antártidas da vida. Mas o importante para a gente de compreender aqui do ciclo da água é que pouquíssima dessa quantidade de água aqui é doce e pouquíssima dessa quantidade de água é potável, ou seja, é própria para o consumo. E aqui em Lagoa Santa a gente sofre muito disso, né? Outro dia mesmo aqui em casa estava saindo barro na torneira, porque o abastecimento de água não é legal. Então, quando a gente passa por isso, que a gente vê o quanto que é importante. Até para você tomar banho, você fica meio desconfiado, porque barro sai de chuveiro. Você vai ter que tomar banho com água mineral, porque aquela água ali vai mais te sujar do que te limpar. Então, a água potável, até para o banho, a gente acaba usando, porque é fundamental. A gente ter, né, limpeza, higiene no nosso cotidiano. E para tomar, para cozinhar, tem que ser uma água de fonte adequada, só que está tudo poluído. E pouquíssimo tratamento de esgoto para que esse esgoto seja tratado antes de cair aqui nos rios. E aí só deteriora. E ainda coloca um monte de hidrelétrica aqui no caminho, que só piora a situação, então o ciclo da água está todo prejudicado aí nesse contexto dele. E cadê? Outro ciclo aqui é do oxigênio, deixa eu diminuir. O ciclo do oxigênio. Ah, a gente tem a produção de oxigênio na superfície do planeta, basicamente é fotossíntese. Então, fotossíntese, as plantas lá, principalmente as algas microscópicas lá nos oceanos, são a fonte de oxigênio da Terra. Na fotossíntese, a planta absorve o gás carbônico lá, junto com a energia solar, mais os nutrientes do solo e água, e aí vai liberar, no final das contas, a glicose para ela mesma e o oxigênio, né, para a atmosfera. O que que consome oxigênio? A respiração consome oxigênio, a decomposição consome oxigênio. Então, o processo de decomposição que acontece aqui no solo, por exemplo, um fungo decompondo lá o cocô de vaca lá, o esterco, tudo isso aqui consome oxigênio. E a combustão também consome oxigênio. Então, por exemplo, sua casa pegou fogo. Aí você abre a janela e dana para abanar o fogo. Aí você está piorando a situação. Por quê? Porque você está jogando mais oxigênio no fogo. E para pegar fogo ali, o material precisa do oxigênio ou combustão, que é uma reação química que não acontece. Então, o que que você faz? Fecha o máximo possível de janela e abafa. Então, quando pega fogo, você não abana. Quando pega fogo, você cobre. Então, você joga o cobertor em cima, que é o que eles ensinam, né, nesses cursos básicos aí que os bombeiros fazem, por exemplo, de primeiros socorros. Então, você abafa, você tampa, porque você tampar o pouco fogo que começou ali, ele já consome o oxigênio que está disponível e pronto, acabou. Ele não vai continuar, porque não tem oxigênio ocorrendo. Então, se você tampar, assim, um experimento simples, né, que a gente pode fazer, você põe uma vela acesa e tampa com um vidro, um copo, por exemplo, um toquinho de vela ou um fósforo que seja, e tampa com um copo. Quando consumir todo o oxigênio que está disponível ali dentro, acaba a combustão. Né? Então, a própria combustão consome o oxigênio que está disponível aqui na atmosfera. O planeta Terra não tinha oxigênio disponível para manter, por exemplo, a vida da gente, dos outros seres que estão aqui respirando.
O que permitiu isso foi o surgimento dos seres autótrofos fotossintetizantes. Eles começaram a produzir, né, e liberar o O2, o oxigênio, que a gente precisa para respirar. E agora, ciclo do nitrogênio, que é super importante porque o nitrogênio é conhecido, né, por ser nutriente. Então, na atmosfera, em volta da gente aqui, mais de 70% do ar é composto de N2, nitrogênio, né, em forma de gás. O nitrogênio que está na atmosfera, ele não pode ser assimilado, então a planta não pode pegar ele, capturar ele, como ela faz com gás carbônico, e utilizar no metabolismo. Ela precisa de assimilar esse nitrogênio, né, através de organismos que conseguem fazer isso. Então, esses organismos vivem lá na raiz dessas plantas, associados com elas, e eles fazem a fixação do nitrogênio, né, aí está representado aqui, ó, bactérias fixadoras. E aí elas fixam esse nitrogênio atmosférico, transformam em amônia, e aí existe todo um processo aqui para garantir a liberação dessa amônia para que as raízes das plantas possam absorver. Então, tudo que está em decomposição aqui, você tem o processo de decomposição, que vai produzir também amônia e vai fazer com que o nitrogênio entre para o ciclo, e o processo de fixação do nitrogênio do ar. E aí, tudo isso aqui, né, faz com que o nitrogênio chegue como, de forma, né, a ser absorvido pela raiz das plantas. E pode acontecer também o inverso, que é a desnitrificação, que vai liberar o nitrogênio gasoso aqui para o ar. E esses processos aqui, eles podem acontecer em ambiente industrial, para a produção de adubos, por exemplo, né? E isso muda muito a situação, porque, por exemplo, no Rio, a quantidade de nitrogênio e fósforo que está na água, ela é muito limitante para a produtividade. E às vezes você aduba uma região, né, por exemplo, um grande plantio de soja, e recebe aquela adubação química, né, artificial. Quando vem a chuva, ela arrasta todo esse adubo, toda essa grande quantidade, né, de nutrientes e joga no rio. Você está adubando o rio, só que o que você vai fazer é com que aumente o que não deveria aumentar, né, de alga, e essas algas, elas também viram um impedimento para a entrada de luz. Aí isso impacta a sobrevivência de outros organismos. Então, o ciclo do nitrogênio ele tem vários impactos ambientais acontecendo a partir dele, exatamente por causa do uso do nitrogênio nos cultivos humanos aí, né, que a gente faz para poder aumentar a produtividade. Até o esterco de vaca, que é natural, ele pode escoar de um curral e ir para um córrego e acontecer isso. É comum também para porco, por exemplo, você tem que ter uma licença, uma autorização, para você criar porco na sua casa. Se alguém denunciar, mesmo que seja fazenda, se alguém denunciar e você não tiver autorização, você vai pagar multas, vão recolher os bichos, uma confusão danada. Por quê? Porque a grande quantidade de cocô que o porco produz, geralmente a pessoa põe uma aguinha lá correndo lá e aquilo ali é jogado numa lagoa, num córrego, e isso vira uma fonte de esgoto horrenda, assim. Eu conheci uma pessoa que adubava com os porcos que ele tinha, adubava, né? Jogava o cocô de porco na lagoa, então aquele montão de fezes todos os dias jogado na lagoa que ele tinha, que era para as tilápias crescerem, né, muito. O que que aconteceu? A lagoa virou brejo rapidinho, levou uns 3 anos para virar brejo, porque foi tomada por vegetação. Então, plantas aquáticas, algas e outras coisas cresceram alucinadamente. E aí elas vão retendo, né, terra ali de assoreamento, vão tomando e criando uma grande quantidade de matéria orgânica